Glória a Jesus. Olá, meus queridos, nós estamos aqui de volta no nosso culto online. Eu sei que o Espírito Santo tem preparado um momento muito especial para nós neste momento, nesta hora. Eu quero te pedir que o seu coração agora esteja completamente aberto. Eu declaro sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, a oração do apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 1, onde ele fala que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento para nós entendermos a grandiosidade do nosso chamado, a riqueza da nossa herança em Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos traz essa riqueza e nos traz revelação. Então que o Espírito Santo possa atingir o seu coração hoje de uma forma muito, muito especial. Nós estamos felizes com essa oportunidade de estarmos juntos aqui online. Para aqueles que não podem estar presencialmente, se tem alguma limitação, ou mesmo aqueles que estão participando conosco da nossa igreja online, porque moram muito longe. Então nós queremos aproveitar ao máximo essa oportunidade e oro para que nenhuma barreira exista, para que o Espírito Santo possa tocar o teu coração de uma forma muito especial nesse dia, através da palavra maravilhosa dele. E hoje eu estou aqui para ministrar, e essa palavra é uma sequência da última palavra que eu ministrei no culto online. Se por acaso você não participou, você não assistiu ainda essa ministração, eu te aconselho a você buscar no YouTube. Nós temos essa ministração, o tema é o espelho e o tutor. A semana passada nós tivemos o pastor Cleiton ministrando no culto online. Nós fizemos uma inversão por causa de um imprevisto que nós tivemos, mas eu estou de volta aqui para dar sequência na palavra que foi ministrada há 15 dias atrás. Então é muito importante, se você não assistiu, que você possa, depois que assistir essa, no momento que você tiver a oportunidade, volta e assista a primeira palavra. Eu insisto nisso porque eu creio muito nessa ferramenta poderosa que é a palavra de Deus, e esse é um tema que o Espírito Santo colocou no meu coração, tem trazido revelação no meu coração, tem abençoado a vida de tantas pessoas, assim como tem abençoado a minha vida, e eu não quero que você pegue pela metade, no nome de Jesus. Então nós vamos começar aqui. Na semana passada, ou na última vez que eu ministrei, nós falamos a respeito de sermos uma nova criatura. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é importante nós observarmos o tempo verbal usado nesse versículo, e diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Não é que vai ser nova criatura, já é nova criatura. E as coisas velhas já passaram. Então aqui fala de uma realidade espiritual que nós precisamos ter revelação da nossa identidade. A Bíblia mostra aqui nesse texto que essa nova criatura, como nós já falamos, é uma espécie que não existia antes, é uma nova espécie. E o nosso Deus, que é tão perfeito, Ele nos criou segundo a sua sabedoria, segundo o seu propósito, como uma nova criatura. Cada um de nós, quando recebemos Jesus, quando estamos em Cristo, nós somos formados como essa nova criatura. E para conhecer essa nova criatura, que já nasce com um DNA de sucesso, nós temos dentro de nós, nessa nova criatura, nós temos todo o código genético, o sistema de crença divino. Deus nos criou para que a gente dê certo, para que nós tenhamos vida abundante. Então, quando Deus criou, como Ele faz tudo perfeito, Ele já inseriu no nosso interior esse sistema de crença divina. A palavra de Deus nos mostra isso, que Ele imprimiu as suas leis no nosso coração, Ele imprimiu no nosso espírito. Nós já temos um sistema de crença divino, mas para nós conhecermos a realidade de quem nós somos, é aí que nós temos um espelho que a palavra de Deus nos dá, e nós já falamos a esse respeito, mas eu quero só repetir. Em Tiago capítulo 1, verso 23 a 24, a Bíblia diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhar-se-á àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Então Tiago está aqui exortando e alertando para o uso desse espelho, que é a palavra de Deus. A nossa história já está escrita aqui, mas ela também está escrita no nosso interior, no nosso espírito, na nossa
nova criatura, que somos nós, já está impresso lá dentro, mas também está impresso com tinta no papel. Quando nós lemos isso aqui, na verdade, esta palavra vai refletir aquilo que já está dentro do nosso interior e nós vamos tomar conhecimento com a nossa mente de quem verdadeiramente nós somos em Cristo Jesus. Isso é muito lindo, é muito poderoso e é essencial para nós andarmos em vitória e para nós recebermos tudo que Deus tem, vivermos de acordo com o propósito dele. Então esse é o efeito espelho, de nós lermos a Bíblia e nós encontrarmos na palavra de Deus as nossas características, o plano de Deus para nós. Agora hoje, seguindo um pouquinho à frente, eu quero falar sobre um tutor. Porque Deus nos deu, de um lado, a sua palavra, mas do outro lado, Ele nos deu também um tutor. E eu quero que você acompanhe comigo agora, lá em Gálatas, capítulo 4, nós vamos usar bastante a Bíblia aqui, apesar de que vai estar na tela para você acompanhar, mas se eu fosse você, eu também teria uma Bíblia, para você criar intimidade com isso, para você marcar os textos que falam profundamente com você, das suas características, para você olhar nesse espelho sempre e dizer, esse sou eu, segundo a ótica de Deus. Então, se você quiser acompanhar com a Bíblia, vai ser muito, muito bom. Mas Gálatas capítulo 4, nós vamos ver aqui do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o espírito de adoção. Presta atenção nisso. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Isso aqui é muito profundo. O apóstolo Paulo ministrando a essa igreja, a igreja na galáxia, e ele está trazendo aqui essa verdade muito interessante. Ele faz um comparativo, ele fala uma criança que nasce e tem uma herança muito grande, enquanto ela não crescer, ela não difere do escravo, ela vai ter os mesmos direitos que o escravo, porque ele não tem como possuir e nem administrar a sua herança. Então ele fica debaixo de tutores até que ele tenha condição de exercer o domínio sobre a sua herança. Nós nascemos de novo, como nós já vimos. Nós somos nova criatura, mas para que nós exerçamos o nosso direito de herança, ou seja, para que nós possamos viver a vida plena que Deus tem para nós, nós precisamos crescer. E assim como aqui a Bíblia fala sobre esse tutor, Deus também providenciou para nós um tutor. E quem é esse tutor? É o Espírito Santo. E aqui Paulo diz que porque nós somos filhos, nós recebemos, Deus enviou para nós o Espírito do seu Filho, que clama no nosso interior, Abba, Pai. Então preste muita atenção, não é só a Bíblia que está dizendo que eu sou filho de Deus, mas eu tenho um tutor no meu interior, junto com o meu espírito, que é o Espírito Santo, que ele clama, ele grita para o meu espírito, Abba, Pai. Essa comunhão do meu espírito com o Espírito Santo, é esse tutoreamento do Espírito Santo, para que nós possamos crescer e usufruir dessa herança maravilhosa. O Espírito Santo não é como algumas famílias ricas fazem, de contratar babás para cuidar dos seus filhos. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Pai que nos acompanha na nossa trajetória. Jesus deixou muito claro, quando ele estava para subir aos céus depois da sua ressurreição, ele deixou claro para os discípulos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar um outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, que estará convosco todos os dias. Então nós temos no nosso interior esse Espírito maravilhoso, que é o nosso tutor.
E uma das tarefas desse tutor é nos dar experiência com a palavra de Deus. É fazer essa palavra de Deus, essa palavra, se tornar viva para nós. Não apenas uma teoria. Mas para isso vamos só entender a nossa composição, biblicamente falando. Isso é muito importante. 1 Tessalonicenses 5,23 diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que isso significa? Quando nós estamos em Cristo, nós somos um espírito nascido de novo, exatamente a imagem de Jesus. Nós já somos perfeitos no nosso espírito e essa é a nossa verdadeira natureza, e nesse espírito está aqui já impresso esse DNA divino no nosso espírito. Nós já temos esse sistema de crença divino no nosso espírito, mas nós também possuímos uma alma. A alma é o nosso pensamento, são os nossos sentimentos, as nossas experiências. Lembra quando nós dissemos sobre o nosso sistema de crença, que é uma composição, desde o momento que nós nascemos, uma mistura da nossa personalidade, da cultura familiar, dos nossos relacionamentos, do lugar onde nós vivemos, da cultura do nosso país, daquilo que nós aprendemos na escola, das experiências ruins e de experiências boas também. Tudo isso compõe um sistema de crença que está lá no nosso interior. E é desse sistema de crença que vão sair as nossas atitudes. Esse é o sistema de crença que está impresso na nossa alma. Mas tem um detalhe aqui, nós nascemos de novo, então nós temos um outro sistema de crença que é o espiritual, é o divino que está no nosso espírito. Já está lá impresso no nosso espírito. Agora o Espírito Santo de Deus, que é o nosso tutor, ele vai ajudar esse sistema de crença do nosso espírito espelhar-se também na nossa alma, para nós termos exatamente as mesmas atitudes de Cristo, nós sermos exatamente a imagem de Cristo diante dos homens. Então é uma mudança, uma transformação que Deus opera na nossa alma. Então nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, possuímos uma alma que está sendo transformada, e o nosso corpo também, ele recebe os efeitos desse novo nascimento, porque a fé gera em nós cura, gera em nós restauração física também. Mas a Bíblia nos fala que Deus já reservou para nós um novo corpo, exatamente a semelhança do corpo de Cristo. E um dia nós vamos receber esse novo corpo. Mas por ora, este corpo é que carrega, é o templo do Espírito Santo, mas também do nosso espírito, é a nossa casa, que carrega aqui a nossa alma e o nosso espírito, que nós somos de verdade. Então o Espírito Santo agora vai nos liderar como tutor, ele vai nos liderar agora nessa caminhada, para que a nossa alma, assim como a nossa alma foi marcada já por experiências ruins, por maus costumes, por vícios, por manias erradas, por pecados, por traumas, por mágoa, porque a nossa alma são os nossos sentimentos, nós vamos ali como uma esponja, nós vamos adquirindo e nós vamos recebendo tudo isso de acordo com o ambiente onde nós vivemos. Mas a partir do momento do novo nascimento, o Espírito Santo agora vai ajudar a nossa alma a ter experiência com a nossa verdadeira identidade, ao nosso espírito. Ele vai nos ajudar a caminhar, a ter essa revelação, a ter essa experiência poderosa, e assim a nossa alma também ser transformada, para nós experimentarmos, como Romanos 12 diz, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós estamos nesse processo, o processo de sermos santificados na nossa alma. E eu quero mostrar aqui para você que uma pessoa que foi, por exemplo, rejeitada, que sofreu abuso, que sofreu decepção, frustração, ela traz isso, ela carrega tudo isso na sua alma, ela carrega essas experiências na sua alma, e isso mexe com o sistema de crença. São pessoas que muitas vezes têm dificuldade de, por exemplo, acreditar em alguém, porque ela já foi muito magoada, foi decepcionada lá atrás. São pessoas que muitas vezes sofrem traumas durante a sua vida inteira e depois se casam e não conseguem confiar mais no cônjuge, porque a sua alma está marcada com esse DNA. Então são pessoas que sofrem
muitas vezes problemas emocionais por causa disso. Então nós carregamos essa história. A nossa história, se você tem 50 anos, por exemplo, você carrega na sua alma 50 anos de experiência, mas se esses 50 anos não foi na presença do Senhor, não foi conduzido, esses 50 anos não foram conduzidos pela palavra de Deus, você vai estar cheio de marcas, assim como todos nós viemos para Cristo assim. Mas quando nós nascemos de novo, o nosso espírito, que já tem o DNA de Deus, que já tem um sistema de crença divino, ele precisa agora começar a influenciar a nossa alma. E é exatamente aqui que entra esse tutor, o Espírito Santo. E nós vamos ver agora aqui algumas experiências, alguns exemplos bíblicos de como isso se processa, como que é o trabalho desse tutor, do Espírito Santo, aí nos dar experiências, porque as experiências mais marcantes da nossa vida são aquelas experiências profundas que mexeram com os nossos sentimentos. Então, queridos, a palavra de Deus não é para ser apenas um livro de história para nós, nós precisamos também ter experiências experiências com uma dose alta de emoção mesmo, que vai marcar a nossa alma e vai sobrepujar a marca que foi feita com o tempo, a marca que foi feita pelo sistema de crença deste mundo. Então o Espírito Santo quer nos levar a isso. Muitas vezes o diabo quer prender as pessoas num sistema religioso, onde as pessoas se convertem, nascem de novo, mas elas nunca são transformadas na sua alma. E elas continuam sendo as mesmas, os mesmos vícios, os mesmos pecados, a mesma forma de falar, a mesma forma de se relacionar com as pessoas. Então ela deixa de ser testemunho de Cristo, de ser a luz de Cristo, porque a alma não foi transformada. E isso é um grande perigo, porque se a pessoa insistir em ficar dessa forma, ela pode apostatar da fé, ela pode concluir que o novo nascimento foi só uma emoção e ela não tem, na verdade, permanência, porque nós somos salvos mediante a fé, pela graça de Deus, mediante a fé. E se nós perdermos a fé, nós apostatarmos da fé, nós vamos abrir mão dessa experiência do novo nascimento e Cristo perde autoridade na nossa vida e nós vamos estar debaixo de maldição. Então é muito importante, assim que nós nos convertemos, nós começarmos a crescer para recebermos essa herança maravilhosa que Jesus nos deu. Então vamos ver agora duas experiências bíblicas para nos dar uma visão do que é esse tutor e como na prática o Espírito Santo quer nos levar a ter experiências com a palavra. Eu vou usar aqui o exemplo de dois homens na Bíblia. O primeiro deles foi Davi. Davi, como todo mundo sabe, foi o maior rei de Israel, a maior referência de liderança em Israel. Uma das foi Davi, um homem que Deus levantou, que Deus testemunha a respeito dele, que Davi era um homem segundo o seu coração. Davi é o autor da maior parte dos salmos, as vitórias todas que Israel, as maiores vitórias que Israel teve como reino foi debaixo do comando de Davi. Então Davi, de fato, ele é um homem, inclusive Jesus era chamado de filho de Davi, porque Jesus veio com uma promessa que Deus fez a Davi, que o trono de Davi seria um trono eterno. Então Jesus ele teve que nascer, humanamente falando, da descendência de Davi, honrando essa palavra de Deus. Só que Davi, ele era uma pessoa que ele tinha tudo para dar errado. Pensa numa pessoa que tinha tudo para dar errado. Eu quero mostrar para você aqui na Bíblia algumas pistas que a Bíblia nos dá para nós entendermos como Davi era uma pessoa altamente rejeitada, ele tinha tudo para dar errado. Ele era o filho mais novo de Jessé, o seu pai, e ele era um homem que nós vamos ver que ele tinha uma rejeição muito grande, a família o rejeitava. A primeira pista que nós temos aqui, que Davi era pastor de ovelhas. Pelo que nós lemos no contexto bíblico, a família de Davi não era uma família muito pobre, era uma família com boas condições. Eles talvez poderiam até ter alguém para pastorear ovelhas, porque o pastoreio de ovelha era um trabalho de terceira categoria e muitas vezes era um trabalho relegado às mulheres, porque as mulheres não eram honradas naquele tempo. Então essa função foi para Davi. E Davi fez isso, ele fez isso com muita graça, com muita honra. A Bíblia mostra que muitas vezes, muitos salmos que Davi compôs foram frutos da experiência dele como pastor de ovelhas. Mas a segunda pista aqui, que Davi não era lá muito valorizado na sua casa, a Bíblia nos conta que quando Deus rejeitou Saul,
o profeta Samuel foi dirigido por Deus na casa de Jessé, o pai de Davi, e ele fez uma reunião com a família de Davi. E ali houve um jantar, como um banquete, para receber o profeta. Era o profeta da nação, era a autoridade da nação chegando na casa de Davi. Todo mundo estava presente nesse momento, menos Davi. Davi não foi nem mencionado, nem lembrado pelos seus familiares. Ali, o profeta Samuel não conhecia a família, ele achou que aqueles lá eram todos os filhos de Jessé, ele não sabia que existia Davi, mas quando ele estava procurando o homem que Deus tinha indicado para ser o rei, Deus falou para ele, não é nenhum desses aqui. E ele foi e sacudiu Jessé, mas espera aí, você não tem mais ninguém? Ah, tem mais um lá. Um desprezado, um que está lá no campo pastoreando as ovelhas. E foram buscar Davi. Quando Davi chegou, Deus falou, é esse o homem que eu escolhi. Então ele foi ali desprezado, ele foi rejeitado pela sua família. Depois que ele foi ungido rei, ali na frente dos irmãos, a Bíblia fala que o profeta derramou óleo na cabeça dele e declarou na frente de todo mundo que Davi era, por direito divino, por escolha divina, o rei que Deus tinha levantado em Israel. Aí você pode pensar o seguinte, bom, então a partir desse momento, ele começou a ser honrado pela família? Não. Terminou essa reunião, ele voltou para ser pastor de ovelhas e os irmãos mais velhos de Davi serviam a Saul como parte do exército de Saul, que era uma posição de honra. E uma vez eles estavam em guerra contra os filisteus e o pai de o pai de Davi preocupado com os filhos, mandou chamar Davi no campo. Davi, vem cá, pega essa marmita aqui, pega essas coisas e você vai lá no campo, levar isso para os seus irmãos e você vai me trazer notícia de como eles estão. Ele continuava sendo então um servo ali da família simplesmente, mas ele fazia isso com honra. Ele foi para o campo de batalha. Chegando lá no campo de batalha, foi quando ele viu o filisteu Golias afrontando o exército do Deus vivo e o exército de Israel ali amedrontado diante daquilo. E Davi, como ele era um homem ungido de Deus, ele queria se apresentar para lutar contra ali Golias, que estava desafiando um homem de Israel e não tinha ninguém com autoridade para fazer isso. E Davi se levantou, nós conhecemos bem essa história. Porém, qual foi a postura do irmão mais velho de Davi, que era Eliabe? Nós vamos ver aqui em 1 Samuel 17, 28 a 29, diz assim, quando Davi estava perguntando como que eu faço para entrar nessa batalha, como eu faço para me inscrever para ser esse desafiador aí de Golias, aí Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ele ficou irado com Davi e disse, por que você veio para cá e com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau, você veio aqui só para ver a batalha. E Davi respondeu, o que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então dá a impressão de que esse tratamento que Davi tinha do irmão não foi a primeira vez, porque Davi diz, o que eu fiz dessa vez? Só porque eu fui perguntar o que está acontecendo, fui tirar notícia aqui, foi me interessar pela minha nação, você está me repreendendo? O que eu fiz dessa vez? Então a impressão que eu tenho é que Davi era sempre muito rejeitado aqui pela sua família, mas mais uma vez Deus honrou Davi e deu nas mãos de Davi a vitória daquela batalha contra Golias. Agora, esses episódios, e poderíamos ver mais, mas esses episódios nos dão pistas de que a alma de Davi, ela foi realmente muito marcada negativamente por rejeição dentro da sua família. Mas como Davi, ele superou tudo isso. E agora aqui é importante nós acompanharmos e entendermos como Davi superou esses traumas. Aí nós vamos ver o tutor. Olha só, você vai ler agora o Salmo 23 comigo e você vai ler com outros olhos. Salmo 23, versos de 1 a 6. Davi dizendo, esse salmo foi escrito por Davi. Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lembre-se, Davi era pastor de ovelhas, ele sabia a função de um pastor. O pastor é o tutor das ovelhas, aquele que leva as ovelhas para o alimento, aquele que leva as ovelhas para a água, aquele que protege as ovelhas da boca do lobo, dos assaltantes, dos roubos, das doenças. Então Davi, ele se colocou na presença do Senhor com uma experiência, a alma
dele tinha essa experiência. Não era apenas uma poesia que ele estava escrevendo, mas ele estava contando a sua experiência com Deus, com esse tutor. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ou seja, o meu tutor está comigo. O teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas, agora preste atenção, vê se você consegue captar aqui o que Davi estava dizendo, o que estava na memória de Davi, o que estava na alma de Davi quando ele diz o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A impressão que eu tenho lendo esse salmo é que essa parte aqui, Davi está falando exatamente daquele dia onde ele foi rejeitado pela família, onde havia um banquete na casa dele com o profeta para trazer uma notícia, para ungir o rei de Israel, e ele próprio não foi convidado. Mas o que ele diz aqui? Que o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários. A impressão que eu tenho é que Davi, quando ele foi chamado e ali ele percebeu que ele seria o centro das atenções, ainda que a família o rejeitou, mas Deus foi buscar. Tem outro salmo que Deus diz a respeito de Davi, aliás, Paulo, se eu não me engano, também diz isso lá em Atos, que Deus o tirou de trás das malhadas. Deus é que foi buscar Davi lá na posição de pastor e o colocou na posição de honra, porque ele era tutoriado. Então a Bíblia para ele não era apenas uma experiência distante, mas era uma experiência poderosa que marcava a alma dele. Então ele foi chamado para esse banquete, e nesse banquete, na presença dos irmãos que o hostilizavam, dos irmãos que o maltratavam, ele foi ungido com óleo. Ali a unção de rei veio sobre ele, diante dos seus inimigos. Isso aqui não é apenas uma poesia. Davi está contando a sua experiência com a palavra de Deus. Isso é muito lindo. Tem um outro salmo onde Davi também conta aqui não só uma poesia, mas a sua experiência com a palavra de Deus. É o Salmo 139, versículo 13 a 18. Diz assim, olha o que Davi diz: pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existiam. Quão preciosos são para mim os teus pensamentos. Os teus pensamentos, é grande a soma deles, e se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Aqui Davi está escrevendo mais uma vez a experiência dele. É como se ele tivesse tido essa visão de um bebê sendo formado no ventre da mãe. Segundo algumas, existe uma corrente de pensamento teológico, e eu não tenho prova disso, mas uma corrente de pensamento teológico que suspeita que Davi, ele era talvez fruto até de adultério. Talvez isso seja verdade, e talvez seja aqui a raiz da rejeição de Davi. Eu não posso afirmar isso, mas que ele era rejeitado, biblicamente falando, nós vemos que ele era, a história dele nos mostra. Mas aqui ele teve uma experiência, a alma dele foi marcada, porque ele teve essa visão, ele entendeu que ele não nasceu por acaso, ele não nasceu pela vontade humana, mas Deus o formou no ventre, Deus marcou a vida de Davi. Ele diz aqui, os meus dias foram escritos no
no teu livro. E ele termina esse salmo aqui, o versículo 18, falando dos pensamentos de Deus. Senhor, o Senhor pensa tanto em mim, que se eu pudesse contar os seus pensamentos, seriam mais numerosos do que os grãos de areia que existe no mundo. Pode imaginar isso? A quantidade de pensamentos. Davi tinha consciência, falar, Deus pensa em mim o tempo todo. Então isso não é, queridos, apenas ler um livro de história e nem escrever apenas alguma história, mas aqui Davi estava mostrando a experiência que ele tinha com a palavra de Deus, experiência guiado pelo tutor Espírito Santo. Quando Jesus fala que nos daria um outro consolador, o Espírito Santo quer nos dar experiência com a palavra de Deus. Há muitos anos atrás, eu tive uma experiência assim como Davi, e foi lendo esse salmo. Esse é o salmo escrito por Davi, mas eu também considero um salmo, o meu salmo, porque Deus falou muito comigo uma vez. Eu sou 11º filho na minha casa, e obviamente a minha mãe, quando engravidou, já não pretendia mais ter filho. Ela tinha 42 anos de idade, meu pai 51, ela não tinha mais, ela achava que não ia ter mais filho. E eu nasci e tudo mais, mas um dia ela me contou que ela tinha me rejeitado, me contou até com arrependimento, que ela tinha me rejeitado no ventre. Mas isso que ela falou marcou meu coração de uma forma muito estranha, de uma forma muito terrível. E eu carreguei isso na vida durante muito tempo, até que um dia, no meu tempo sozinho com Deus, lendo a palavra de Deus, eu chego aqui nesse salmo, Salmo 139, e eu comecei a ler isso. Irmãos, Deus me deu uma experiência incrível. Esse salmo veio com uma visão na minha mente. Eu tive a visão de uma sala de parto, eu tive a visão de uma mulher grávida, e eu tive a visão de Jesus esperando aquele bebê nascer, e essa visão que eu tive, mas de repente o Espírito Santo falou, esse foi o seu nascimento, foi o dia que você nasceu, eu estava lá. Isso é experiência, o meu tutor, o Espírito Santo me guiando essa experiência para marcar a minha alma e sobrepujar qualquer outra marca que eu porventura pudesse carregar, ainda que inconscientemente, né? No caso da minha mãe, muitos pais inconscientemente marcam negativo os filhos porque não são perfeitos, mas nós temos o Espírito Santo que já está no nosso espírito, que é exatamente a imagem de Deus, e Ele quer trazer a experiência, a realidade espiritual também para a nossa alma, através da palavra de Deus. Isso é muito, muito lindo. O último exemplo que eu quero dar aqui é o exemplo do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele teve uma experiência muito poderosa, muito marcante com Jesus. Ele era uma pessoa inconstante, ele devia ter arrumado muita encrenca já na vida dele, mas Jesus o chamou, e Jesus teve paciência com Pedro, Jesus amou Pedro, Jesus sustentou a vida de Pedro ali com amor, com paciência e tudo mais. Porém, no momento onde Jesus ia ser entregue nas mãos ali dos soldados, a Bíblia fala que Pedro acompanhou de longe, e chegando perto da casa onde Jesus estava para ser interrogado, que era a casa do sumo sacerdote Anás e Caifás, Pedro ficou na porta, e quando ele chegou na porta, um soldado, aliás, um empregado, olhou para ele e falou, você também é discípulo dele, é seguidor dele. E Pedro, com medo, ele falou, não conheço esse homem. Aí mesmo assim ele entrou na casa, e lá, aquecendo-se ali no pátio, um soldado falou, você é um deles. Ele disse, eu não conheço esse homem. E a terceira vez, uma pessoa chegou para Pedro e disse, você é um deles. E Pedro falou, eu não conheço esse homem. De repente o galo cantou, e Pedro se tocou, porque Jesus o tinha avisado que ele iria negar a Jesus. Então ali foi um fracasso. E essa experiências com alta carga de emoção, elas marcam a nossa alma. Isso marcou a alma de Pedro, e poderia vazar todo o potencial, toda a autoridade, toda a segurança de Pedro para ser o apóstolo Pedro. Só que o tutor de Pedro levou Pedro a ter uma experiência profunda de cura. E eu quero que você acompanhe comigo, está lá em João capítulo 21, a partir do versículo 9. Assim que Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos algumas vezes, mas numa dessas vezes aqui, os discípulos estavam pescando, e Pedro também. Jesus foi lá e pediu para eles jogarem a rede do outro lado. Eles pegaram uma grande quantidade de peixe. De repente eles viram que era Jesus, e Pedro se lançou na água e foi ter com Jesus. E olha o que aconteceu a partir do versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse, tragam alguns peixes que vocês acabaram de
de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra e a rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e depois fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Então preste bem atenção, eu li todo esse texto aqui, nós vamos entrar agora no cerne dessa história, mas Jesus preparando o ambiente. Para que Jesus fez aquilo? Ele pediu para os discípulos trazerem os peixes, mas Jesus já tinha um peixe ali numa grelha, peixe pronto, já assado, ele já tinha pão, ele já preparou aquele cenário. E esse cenário lembrava muito a última ceia, quando Jesus partiu o pão e deu aos discípulos. Então Jesus estava criando aquilo para envolver Pedro com uma experiência com Deus. Jesus não estava querendo que Pedro sentasse numa cadeira e Jesus desse apenas uma lição de moral nele. Mas Jesus estava trazendo Pedro e preparando o cenário, porque ali era o momento onde a alma de Pedro seria marcada com a cura promovida pelo tutor, Jesus Cristo. E aí Jesus diz assim, ele pergunta para Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então nessa terceira vez, aqui fica muito claro, Pedro ficou triste, não porque ele achava que Jesus estava desconfiando dele, porque Jesus estava mostrando para Pedro: eu confio em você, o meu tesouro, as minhas ovelhas, eu entrego nas suas mãos. Mas a terceira vez remeteu Pedro àquela experiência que ele tinha tido alguns dias antes de negar Jesus 3 vezes. E Pedro diz para Jesus: Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas, ou seja, nada está oculto aos teus olhos. O Senhor sabe da ferida que tem na minha alma, o Senhor sabe como entrar lá, o Senhor sabe como curar essa ferida, o Senhor sabe como tirar essa característica, esse DNA do fracasso, o Senhor sabe como mudar esse sistema de crença de fracasso que me atormenta e colocar um sistema de crença de vencedor, porque no meu espírito eu já sou mais do que vencedor. E naquela hora foi exatamente o que Jesus fez, dizendo para Pedro: eu confio em você. Essa segunda experiência sobrepujou, foi maior do que a primeira experiência de fracasso que Pedro teve, e nós vemos isso pela própria história do apóstolo Pedro, que foi o grande apóstolo Pedro que enfrentou cara a cara o mesmo sacerdote que interrogou Jesus, e na casa desse sacerdote, alguns meses antes ele tinha negado Jesus, alguns meses depois, lá em Atos capítulo 3, ele enfrenta esse sacerdote, Anás e Caifás, e fala: aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Por que Pedro tinha essa autoridade? Porque aquilo que ele era no Espírito agora também estava impresso na sua alma. O fracasso foi apagado pela vitória do Espírito, pela vitória que já havia no Espírito dele. Então, queridos, Deus tem nos dado um espelho para mostrar quem nós somos, mas nós também temos o tutor, que é o Espírito Santo, o Espírito que está conosco. Jesus diz lá em João 6,33, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Agora o Espírito Santo de Deus, que nos guia por toda a verdade, ele traz essa palavra como espírito e vida para marcar a nossa alma. E assim nós temos o espelho para dizer quem nós somos, mas nós temos o tutor, que é o Espírito Santo que está no nosso interior, que nos guia por toda a verdade, que revela essa verdade para nós, que revela quem nós somos em Cristo Jesus, que nos dá experiência com essa palavra. Por isso, queridos, nessa caminhada, nessa trajetória que nós estamos nessa terra, o meu desejo é de dizer para você
e que o dia da nossa redenção está perto. O dia da nossa redenção está perto. O dia que nós vamos reinar eternamente com Cristo, estar eternamente com Cristo. Mas enquanto isso não chega, nosso espírito, nós já somos aperfeiçoados. Agora a nossa alma precisa refletir essa transformação, precisa refletir essa glória, para que os caminhos do Senhor sejam conhecidos sobre a terra, que o Senhor brilhe sobre nós o seu rosto, para que os caminhos dele sejam conhecidos sobre a terra. E Deus quer nos usar para isso, porque um dia nós vamos receber, além de ter a nossa alma transformada, nós vamos receber também um corpo glorificado, porque a obra de Deus é perfeita e é completa. E é nessa trajetória, nesse caminho que nós estamos. Eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos. Nós vamos orar. Eu quero orar por você, eu quero declarar sobre a sua vida esta unção e esta graça que vem do Espírito Santo de Deus. Eu digo pela graça e misericórdia dele, eu tenho tido experiências com a palavra de Deus. E o que eu estou aqui agora para te ensinar, para te inspirar, é que você também pode ter experiência com a palavra de Deus. Você que nasceu de novo, o Espírito Santo quer te levar a enxergar-se nessa palavra, a ter experiência com essa palavra, e você nunca carregar o seu passado nas costas, o seu passado pesando e fazendo de você um derrotado, porque você já é um vencedor em Cristo Jesus. Então vamos fechar os olhos e vamos orar. Aleluia. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor, essa palavra viva e eficaz, essa palavra, Senhor, que nós amamos, Senhor, nós amamos a Tua palavra, Senhor, nós amamos, ó Deus, o que o Senhor diz, nós amamos os Teus pensamentos, nós amamos os Teus caminhos, nós amamos, Senhor, os Teus desígnios, Pai. Senhor, nós honramos esta palavra, Senhor, nós queremos viver por ela, Senhor. Ó Deus, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Escondi a Tua palavra no meu coração, Senhor, para eu não pecar contra Ti. Senhor, que o Senhor possa nos lapidar, nos formatar, nos moldar, ó Pai, de acordo com essa palavra, para que os Teus caminhos sejam conhecidos na terra, para que a Tua glória, Senhor, seja revelada nessa terra. Eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos, eu declaro essa unção, Senhor, sobre a vida de cada um deles, Pai. A unção, ó Deus, de ter essa palavra como espelho, como revelação, mas também de ter esse relacionamento com o Espírito Santo, que é o nosso tutor, que vai nos guiar, que vai nos ajudar a crescer em fé, a crescer em revelação, Senhor, a crescer, ó Deus, no conhecimento de quem o Senhor é, mas também de quem nós somos neste mundo. Eu oro, Senhor, e abençoo a vida de cada um dos meus irmãos aqui, dos Teus filhos, Pai, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, obrigado, Senhor. Amém, queridos. É tão bom nós estarmos aqui nesse tempo tão precioso. Eu sei que o Espírito Santo está fazendo uma obra muito linda na vida de cada um que está aqui sensível, ouvindo essa palavra. A sua vida vem carregada de uma história passada, mas a parte do fracasso dessa história, o Espírito Santo está tocando e trazendo cura. E isso é um processo nessa caminhada que nós temos. O nosso novo nascimento é um ato, mas essa transformação da nossa alma é um processo. À medida que nós nos olhamos no espelho da palavra e somos guiados por esse maravilhoso tutor, que é o Espírito Santo de Deus. Então eu quero te convidar a você valorizar as reuniões da igreja, os nossos cultos, o nosso life, o seu tempo sozinho com Deus, de buscar, de olhar nesse espelho, de conhecer a realidade de quem você é. É muito importante isso, mas eu também quero dar a oportunidade para as pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra e ainda não tiveram essa experiência do novo nascimento. Querido, você pode ter essa experiência, você pode ter essa, não uma religião teórica, mas você pode ter uma experiência de vida através da palavra de Deus, da fé em Jesus Cristo. E eu quero te convidar a ter essa experiência. Você abrir o seu coração para se arrepender dos seus pecados, se arrepender de viver distante de Deus, mas confessar Jesus como Senhor da sua vida. Se você quer fazer isso agora, por favor, feche os seus olhos e repita essa oração após mim. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, que revela o Teu amor, que te levou àquela cruz para morrer no meu lugar, derramando o Seu sangue para perdão dos meus pecados. Eu confesso que eu preciso do Teu perdão e eu recebo esse perdão pela fé. Eu recebo a nova vida.
que o Senhor tem para mim. E entrego a minha vida nas tuas mãos e declaro Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador para sempre. Amém. Glória a Jesus. Se você fez essa oração, nós estamos muito felizes com você, mas assim como um bebê nascido de novo, você precisa ser ajudado nessa trajetória, alimentado para que você possa crescer e viver a vida maravilhosa que Deus tem para você. Então, por favor, mande o seu nome pelo esse WhatsApp. Nós temos pastores que vão entrar em contato com você, vão te ajudar nessa caminhada, vão te conectar com a igreja local, e seja você onde estiver, nós queremos nos conectar com você no nome de Jesus. Glória a Deus, obrigado por esse tempo juntos. Eu quero aqui orar, abençoando a sua vida, abençoando o seu domingo e abençoando a sua família no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a unção, a consolação do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo esteja conosco, com todo o teu povo, Senhor, no nome de Jesus. Eu abençoo cada família aqui, que a tua unção, Senhor, seja viva, Pai, a tua glória, Senhor, possa brilhar sobre cada um. Eu declaro isso no nome de Jesus, Pai, para a tua glória, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos. Amo vocês.